e dois reinos, os Ptolomeus e os Seleucidas, disputam entre si forças, querem tomar o território do outro, e a Palestina no meio dessa guerra. Os judeus, no quarto século, no terceiro século antes de Cristo, sofreu muito, principalmente na mão dos Seleucidas, porque eles quiseram promover a helenização do mundo em que eles dominavam, e dentre esse povo dominado, esses povos dominados estavam os judeus. Houveram grandes batalhas, mas os judeus conseguiram se libertar da opressão seleucida. Depois veio a dominação romana, e é sob a dominação romana que nasce Jesus Cristo. Então, durante todo esse período, surgiram muitas coisas que contribuíram para a propagação do Evangelho, principalmente a questão do idioma comum, a questão das estradas, facilitando a questão das viagens, tanto a pé quanto em animais. Tudo isso a gente aprendeu na terça-feira passada. Então, hoje a gente vai aprender, vai até fazer uma revisão rápida do ambiente secular do Novo Testamento, quando Jesus nasceu, como que era o mundo que envolvia o Novo Testamento, o mundo grego-romano. Depois a gente vai falar sobre o ambiente religioso, mas esse ambiente secular a gente já falou terça-feira. A gente vai fazer apenas uma revisão bem rápida, em poucos minutos, porque esse assunto a gente já falou terça-feira passada. Então, o ambiente secular do Novo Testamento. Como eu disse na terça-feira passada, a população, pode avançar aí, a população no estado da Palestina, a população de judeus, era menor do que judeus habitando em alguns outros grandes centros. Por exemplo, na Palestina havia aproximadamente 700 mil judeus habitando ali, enquanto que em todo o Império Romano havia cerca de 4 milhões de judeus espalhados pelo Império. Somente na região de Decápolis, que é essas cidadezinhas aí, pontinho vermelho com amarelo, lembrando que Decápolis, Deca no grego é 10, Polis no grego é cidade, então Decápolis literalmente são 10 cidades. Somente na região de Decápolis tinha mais gentios, ou seja, não judeus habitando ali, do que judeus. Então, no território da Palestina, havia uma grande quantidade de gentios, uma grande quantidade de não-judeus. Os idiomas falados naquela época de Jesus, ou quando Jesus nasceu, era o idioma latim, que era a língua oficial do Império Romano, o grego, que era o idioma comercial, o hebraico, que era usado no templo e pelas leituras nas sinagogas, e o aramaico, que era a língua vernacular ou popular dos judeus. Em relação aos transportes, comércios e comunicação, na época do Império Romano, isso estava bem desenvolvido, porque o Império Romano investiu na construção de rodovias, investiu na construção dos grandes navios. Então, as pessoas tinham uma facilidade para viajar, tanto via terra quanto via mar. A comunicação era feita em grande escala, verbalmente, porque era mais barato, né? Mas quando a comunicação era por escrito, usava-se os seguintes materiais: usava-se o papiro, usava o óstracos, os tabletes de argilas, e comunicações oficiais usava-se o pergaminho, menos usado porque o pergaminho era um material mais caro. Essas eram as maneiras de se comunicarem na época do Império Romano. Na área do serviço público, Alexandria, que era um grande centro escolar, educacional. Lá em Alexandria tinha uma biblioteca com mais de 1 milhão de volumes escritos, inclusive a Septuaginta, que era a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica para o idioma
principais cidades do Império Romano tinham um sistema de esgotos subterrâneos. Então veja que há 2000 anos atrás, né, os romanos já pensaram nisso e colocaram isso em execução. Era saneado naquela época. Alimentação. Os romanos faziam 4 refeições por dia, enquanto os judeus faziam 2 refeições formais ao dia. A alimentação dos romanos era através de pão, aveia, lentilhas, leite de cabra, queijo, verduras, frutas, azeitonas, toicinho defumado, linguiça, peixe e vinho diluído em água. Enquanto que os judeus costumeiramente comiam frutas e legumes e peixe. Carne era só em ocasiões especiais. Além disso, comiam uvas, passas, figos, mel e tâmaras para suprir a questão do adoçante, né? Porque o açúcar naquela época para os judeus era desconhecido. Bom, vestuário e modas. Já falamos aqui na terça-feira passada, então a gente já vai direto para as figuras. Ali, a gente, naquela figura que o irmão dele vai colocar para a gente observa como que era a vestimenta das pessoas. Aquele que está ao fundo do lado esquerdo é a vestimenta de um agricultor. Ele pegava a sua túnica, enrolava para ela ficar mais curta e amarrava a sua túnica ao cinto para facilitar o trabalho, a tarefa. Do lado direito e também à frente já são vestimentas mais sofisticadas, de pessoas mais abastadas. No próximo slide mostra aí como que era uma sandália que as pessoas usavam naquela época, né? Essa sandália ela foi encontrada arqueologicamente e se encontra em um museu. Ela foi encontrada na fortaleza de Massada. E essa sandália era data do século I, lá na época de Jesus. Então bem feinha, né? Bem feinho, se bem que esse modelo perdura até hoje, né? De vez em quando a gente encontra umas sandálias assim na feira, né? Parecida com essa. Próximo slide aí mostra o traje de um casal rico. Percebam aí que as roupas são multicolores, né? A mulher rica aqui que está à minha esquerda, ela usa muitos pendentes, muitos adereços de ouro. Então as mulheres ricas, elas faziam questão de mostrar o seu poder econômico através das maquiagens sofisticadas, dos esmaltes e também dos adereços. Ouro, né? Prata, que eram os adereços mais usados, e os mais sofisticados, mais ricos, eram os de ouro. Nesse outro slide a gente tem uma camponesa, uma trabalhadora do campo. Percebe-se aí que a roupa dela é bem simples, né? Bem simples, longa. Ela está de sandália, era assim que as pessoas se vestiam. E ao fundo, uma camponesa com um poder aquisitivo maior, né? A ama dessa mulher que está à frente. A mulher que está à frente provavelmente representa, né? Ou provavelmente não, representa uma empregada dessa mulher que está ao fundo. Percebe-se que as duas, tanto uma quanto a outra, está usando turbante ou uma cobertura na cabeça por causa do sol muito quente naquela época, né? Bom, no próximo slide aí fala sobre as classes sociais. Os mais ricos, os que estavam no topo da hierarquia social, da classe econômica, eram os sacerdotes. Pelo fato de eles terem uma parceria com o governo romano, eles recebiam alta soma de dinheiro para poder, através da religião, da fé, acalmar o povo com relação às revoltas contra Roma. Então os sacerdotes tinham muitos posses, muitos bens, então eles estavam sempre no topo da escala hierárquica. Os rabinos também da mesma forma. Qual a diferença entre rabino e sacerdote? O rabino, ele se preocupava em apenas ensinar as escrituras e não tinha ofício do templo. Já o sacerdote, ele tinha o ofício do templo, de sacrificar animais. Os rituais da religião judaica eram feitos pelos sacerdotes. Os rabinos, alguns deles tinham essa função, outros não, dependendo da ocupação dele dentro do sacerdócio. Por isso que separa
sacerdote rabino, que quando fala rabino, o ofício dele era o ensinar. O sacerdote era com as ocupações do culto judaico. Então os fazendeiros, os artesãos, os pequenos negociantes compreendiam a maior parte da população. Entre os judeus, os cobradores de impostos, que são chamados na Bíblia de publicanos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram judeus, alcançavam cidadania romana, pagavam uma alta soma numa licitação pública e passavam a cobrar impostos dos seus próprios irmãos, dos seus compatriotas, e enviavam esses impostos para Roma. Alguns deles, para poder retirar um pouco do valor investido na licitação, na concorrência pública, eles cobravam até a mais do que era devido. Por isso que eles eram odiados. Primeiro por ter parceria com o governo, dupla cidadania romana, e por, de certa maneira, extorquir os seus compatriotas. Sim, irmão Cidinho. Entre os judeus ainda há sacerdotes rabinos? Ainda assim, só porque eles não têm, os sacerdotes, eles ocupam a função hoje do rabinato, porque o sacerdócio hoje não tem o trabalho litúrgico como antigamente, porque não tem um templo. Não tendo templo, não tem sacrifício de animais. Então o culto, só um minutinho, o culto hoje dos judeus não é no templo, porque os judeus não têm templo. O culto dos judeus hoje é em sinagogas. Então mesmo tendo condições de exercer o sacerdócio aos modos do Antigo Testamento, eles não exercem. Eles exercem os seus ofícios aos modos do rabinato. O senhor fez qual pergunta depois? Não, porque eu não tenho templo. Os sacrifícios são feitos somente no templo. Como não tem um templo, o culto judaico hoje não envolve sacrifícios de animais. Somente as oferendas, vamos dizer assim, as oferendas de paz, que são as oferendas que não envolvem derramamento de sangue, também chamadas de oferendas acruentas. Enquanto que as oferendas que envolvem derramamento de sangue são chamadas de oferendas cruentas. Sim. Você fez uma distinção entre templo e sinagoga. Para mim era tudo a mesma coisa, não é não? Não, o templo ele é o local central de culto, onde se exercia o culto judaico através das oferendas cruentas, que são as oferendas que envolvem derramamento de sangue. Sinagoga não. Sinagoga é apenas um local para culto e ministração da palavra. E aqueles rituais do Antigo Testamento estão mais localizados dentro da família, como por exemplo a Páscoa. Aí na época da Páscoa as sinagogas fazem as suas festas, relembrando a Páscoa. Os judeus em casa observam a Páscoa. Mas aquela oferenda central do templo não existe mais, porque hoje não existe o templo. Esse templo, aqui da época do Novo Testamento, que foi reformado por Herodes, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Já há cerca de quase 2000 anos atrás. De lá para cá não se construiu um outro templo. Os judeus, eles têm a expectativa de construir um novo templo. Só porque eles, no local do templo antigo, hoje tem uma mesquita muçulmana, chamada Mesquita de Omar. E os judeus não querem construir o templo em outro lugar, eles querem construir o templo onde era originalmente o templo feito por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel e reformado por Herodes. Mas hoje tem esse impedimento, que lá tem uma mesquita muçulmana, e muçulmanos e judeus não se dão muito bem, né? Mas a estrutura física entre elas tem alguma diferença? Para se denominar templo e sinagoga? Sim, tem. Estrutura física tem. Os objetos contidos ali, os objetos do culto, por exemplo, no templo ele é composto de pátio externo, onde o pátio externo tem um altar para o holocausto, logo em diante tem uma pia. No altar do holocausto imola-se o animal, na pia de bronze ou lavatório lava-se as mãos e os pés. Depois tem uma área coberta como se fosse esse templo aqui.
aí dividido, e aí tem um compartimento chamado lugar santo. Nesse lugar santo tem, Ezequiel, né? Nesse lugar santo tem, do lado esquerdo, o candelabro, do lado direito tem mesa dos pães da proposição, e próximo ao véu que separa um ambiente do outro tem o altar do incenso. Passou o véu, tem a arca do concerto. Só que na destruição do templo de Jerusalém, no ano 586 a.C., o templo salomônico, essa arca do concerto desapareceu. Então, quando Zorobabel, depois do cativeiro, reconstruiu o templo, já não tinha mais a arca, os outros objetos tinham. Nesse templo de Herodes, aqui na época do Novo Testamento, tinha todos esses objetos, menos a arca do concerto, porque desde o ano 586 a.C. ela desapareceu. Talvez por ser um objeto extremamente caro, valioso, porque a tampa daquele objeto era todo feito em ouro maciço. Então, existe uma diferença muito grande entre templo e sinagoga, porque a sinagoga é um local, é como se fosse um templo, porém não tem nenhum objeto de culto como do templo judaico, né? Nenhum desses objetos que eu disse tem lá. Lá tem apenas cadeiras, um palanque, onde tem uma cadeira, e atrás dele tem vários nichos ou arcas contendo os rolos dos escritos sagrados. Aí as pessoas ficam sentadas em forma de círculo, né? Ou enfileiradas, dependendo da sinagoga, mas antigamente era em forma de círculo. Hoje é enfileirado como uma igreja assim, e aí eles trabalham o culto como se fosse um culto evangélico. Tem citações de textos, tem louvores, tem citações de bênçãos, tem leituras dos rolos sagrados e a explanação deles. O culto de sinagoga hoje se assemelha muito a um culto evangélico, enquanto que um culto do templo não tem nada a ver com o culto da sinagoga, porque envolve questão de sacrifícios, rituais de sacrifício. E só havia um templo na época? Só um templo, o templo era central. Então, ficava em Jerusalém. Depois disso também os judeus nunca mais tiveram templo? Não, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, nunca mais eles tiveram um templo. Porque depois da destruição de Jerusalém no ano 70, os judeus se espalharam pelo mundo e só voltaram à nação, à Terra Santa, no ano de 1900 e pouco, onde começou um movimento chamado Movimento Sionista, e no ano 1948, da nossa época, a ONU aceitou a recriação do Estado judeu. Então os judeus ficaram mais ou menos 1850 anos sem ter terra. Então não tinha terra, então não tinha como eles. Então hoje o desejo deles, o que é? Já estão na Terra Santa, é fazer novamente o templo para retomar os cultos, os rituais do templo. Só que lá, como eu já disse, tem uma mesquita muçulmana. Quem levantou a mão aí? Que a gente tem que prosseguir, senão... Eu acho que até hoje eles não conseguiram construir porque Deus não permitiu. Porque os muçulmanos têm posse do local, não é isso? Fala de novo, irmão. Os muçulmanos têm posse do local hoje. Sim. E os judeus querem aquele local para fazer um templo para voltar ao sacrifício. Certo. Eu acho que o Senhor não tem permitido. Por isso que estão até hoje ao mundo dos muçulmanos. Não roda de Deus. A gente está citando aqui as razões históricas, né? Mas é claro que envolve toda essa questão de permissão de Deus é que está no controle. A gente trabalhou por enquanto só as questões históricas. Aí o irmão levantou essa questão, que também é um dos fatores, né? Porque se Deus quisesse, já tinha dado algum jeito ali para reconstruir o templo, né? Com certeza tem esse fator também que o irmão citou. Quem quer falar mais alguma coisa? Não, ela perguntou foi isso não. Ela perguntou se o templo era central, se era único. Só existia um único em Israel. O templo era um local central. Primeiro templo, vamos analisar aqui a coisa historicamente. O primeiro templo foi construído lá no Monte Sião por Salomão. Em 586 a.C., com a invasão babilônica, esse templo foi destruído.
Quando o povo voltou da Babilônia, o chamado regresso, Zorobabel construiu um templo nesse mesmo lugar, mas o templo de Zorobabel não tinha nada a ver com o templo de Salomão, porque era um templo bem mais acanhado e bem mais simples. Só tinha os compartimentos principais: pátio, lugar santo e santo dos santos. Bom, esse templo de Zorobabel, ao longo dos anos, ele sofreu com as guerras, ele sofreu deteriorizações. Eu disse que na terça-feira passada que Antíoco IV Epifânio entrou nesse templo e bolou uma porta lá no altar, guerras, e esse templo sofreu com deteriorizações. Quando Roma assumiu o poder mundial, Herodes ficou governando aquela região. Herodes, ele mandou construir um estádio para disputar Jogos Olímpicos, e isso ficou muito ruim aos olhos dos judeus. Os judeus odiaram aquela ideia, detestaram, porque eles viam nos Jogos Olímpicos, e assim era naquela época, uma adoração às divindades do Monte Olimpo. Os Jogos Olímpicos, quando começaram com as pessoas disputando as provas. Maratona, por exemplo, as pessoas disputavam as provas nuas, sem roupa nenhuma, porque os esportes olímpicos, quando surgiram, tinham duas intenções: agradar as divindades do Monte Olimpo, dos deuses gregos, e o culto ao corpo. Então não tinha nenhuma peça que cobria o corpo. Os esportistas disputavam os jogos nus, porque eram dois cultos: o culto às divindades pagãs e o culto ao corpo. Herodes viu que os judeus ficaram muito chateados com ele. O que Herodes fez para poder ganhar os judeus? Reformou aquele templo, o templo de Zorobabel. Então o templo, o local era único: Jerusalém, Monte Sião. Só que ele passou por vários processos. O templo de Salomão foi construído, o de Zorobabel foi feito outro, e ele foi amplamente reformado, quase feito outro, por Herodes. Aí no ano 70 ele foi destruído, esse templo. Aí de lá para cá não tem templo mais. No local onde tinha o templo dos judeus tem hoje uma mesquita. Entendeu? Agora ficou certo agora? Isso, é o mesmo local, justamente. É assim. Isso, é isso aí. E sinagogas existem centenas espalhadas aí, talvez milhares, né? Centenas não, com certeza milhares de sinagogas espalhadas pelo mundo. Inclusive em São Paulo tem uma sinagoga muito famosa, né, com um rabino lá muito famoso, que sempre aparece na televisão na época das festas judaicas. Bom, vamos avançar? Senão... Mas tá bom, assim é bom, né? A família greco-romana, ela tinha baixa natalidade. Já a família judaica, alta natalidade, porque os judeus viam no nascimento dos filhos algo abençoador. Eu estou avançando aqui, minha mulher tinha levantado a mão, eu tenho que atender, senão dá pior, né? Falei tanto, hein? Já, coloca lá, a família. Isso. Sim, por quê? Porque eles não veem na pessoa de Jesus Cristo o cumprimento das promessas. Tem que ser que não tem fio. O cumprimento das promessas, como a gente vê. Então, vamos supor que eles tenham o templo, eles vão continuar oferecendo sacrifícios ali, porque eles não veem os sacrifícios como símbolos cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Eles não conseguiram enxergar isso. A necessidade política deles foi tão grande em receber uma libertação de Roma, que eles não observaram
as profecias do servo sofredor na pessoa de Jesus. Então o Antigo Testamento é claro em afirmar que o Messias primeiro ia vir cumprir um papel de resgate da humanidade. Depois ele viria cumprir o seu segundo papel, que era de estabelecer o reino. Os judeus não enxergaram isso. Então, mesmo se eles tivessem um templo, eles estariam fazendo seus sacrifícios, tá? Então, por que a igreja hoje, nós hoje, não oferecemos sacrifícios? Porque a gente entende que aqueles sacrifícios, à luz da epístola aos Hebreus, serviram de sombra para mostrar uma realidade. Qual realidade? O sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus, tá? A epístola aos Hebreus fala claramente sobre isso. Então, na Palestina, as famílias eram constituídas de muitos membros, porque eles viam como uma bênção ter filhos. Quando nascia uma mulher, não era motivo de tanta alegria, não. Mas quando era um homem, ele fazia festa, né? Aquela coisa toda, né? Era só alegria. E no 8º dia de vida, o menino era circuncidado. A mulher, às vezes, passava semanas sem receber um nome. Então, as pessoas eram conhecidas pelo nome do pai, né? Simão, filho de Zebedeu. Filiação política, Simão Zelote. Ocupação, Simão Curtidor. Lugar de onde ele era, né? Judas Iscariotes. A palavra Iscariote é Ish-Hariotes. Ish é homem, Hariotes a cidade. Então, Judas, o homem da cidade de Cariotes ou Hariotes. Então, era assim que as pessoas eram conhecidas. Sim. Eu não sei se vai caber a pergunta aqui nesse momento. A questão do noivado, que eles explicam que noivado naquela época já era quase um casamento. Isso. Como é que era? Porque naquela época os pais é que faziam opção pelos filhos do casamento. Então o pai prometia a sua filha ou seu filho a um pretendente ou uma pretendente e fazia um contrato. Então aquele noivado era apenas um período para que eles se amadurecessem um pouco mais, crescessem um pouco mais, conhecessem as famílias, para depois vir o casamento de fato. Já era, o noivado já era um contrato parece que já pré-matrimonial. Muitas vezes já conviviam antes do casamento. Como é que é? Sim, porque eles mantinham contato com as famílias, né? Não, eu falo convivência assim, maritalmente. Não. O contato matrimonial, marital, era depois do casamento. Tanto é que no caso, por exemplo, de Maria e José, eles já estavam comprometidos um com o outro. Mas aí o que acontece? Maria achou-se grávida do Espírito Santo. José não tocou nela até que o menino nasceu. Aí a Bíblia diz que depois que o menino nasceu, José a conheceu. O que é esse conheceu? É habitar, né? Cortar, estar junto. Então era assim que funcionava. O noivado era apenas um período para que as famílias se conhecessem melhor, mas deitar junto era só depois do casamento. Era um contrato pré-matrimonial que não envolvia relação física. Justamente. Não tinha envolvimento em relação física. Era apenas para aproximação das famílias e dos pretendentes. Pretendentes entre aspas, né? Porque é os pais que escolhiam, né? Moralidade. Toda modalidade de imoralidade era atribuída às divindades pagãs, porque os cultos pagãos tinham envolvimento da questão sexual. Por exemplo, lá em Corinto, na Grécia, tinha as chamadas prostitutas cultuais. Elas ficavam nos portos e elas escolhiam seus pretendentes. Era como se fossem prostitutas hoje mesmo, só que a questão da prostituição envolvia o culto. Elas levavam esses homens para o templo e lá deitavam com esses homens, e na ideia dessas mulheres e desses homens eles estavam agradando as divindades.
Então tinha várias divindades associadas à questão sexual. A Diana dos Efésios, por exemplo, era uma dessas divindades. Pois é. Justamente. Antigamente era para o templo, né, dessas divindades, né, ou para os templos dessas divindades. Bom, então a gente já vai entrar nessa questão do ambiente religioso do Novo Testamento. Então vamos ver como que funcionava o pensamento religioso daquela época do Novo Testamento. A mitologia grega, ela era uma mitologia que envolvia várias divindades. A principal divindade era Zeus. Ele era o deus principal da habitação das divindades, que era o Monte Olimpo. Inclusive, eu disse para vocês sobre a Olimpíadas. A Olimpíadas é uma referência ao Monte Olimpo, que, segundo a crença dos gregos, era a habitação das divindades. Então, Zeus era filho de Cronos, e antes de Zeus dominar, quem dominava era Cronos. Cronos tinha tomado das mãos do pai dele, Uranus, o poder do Monte Olimpo. Ele tornou-se o deus principal. Para ele não ter concorrente, o que ele fazia? Quando os filhos dele nasciam, ele devorava os filhos. Cronos é o deus do tempo. Por isso que a palavra cronologia vem do Cronos, esse Deus do tempo, que era o Senhor do tempo. E por isso que há um provérbio que fala que o Cronos é devorador do ser humano, ou seja, o tempo corre, né? Então, o Cronos, a cada filho que nascia, ele, para não ter concorrente ao trono, ele devorava os seus filhos. Até que Reia, esposa eu estou confundindo tudo aqui. É isso mesmo. Cronos devorava os seus próprios filhos conforme iam nascendo. Porém, a mãe de Zeus, Reia, salvou seus filhos ao entregar Cronos uma pedra que a engolisse. Ao atingir a idade adulta, Zeus destronou seu pai e dividiu os domínios com seus dois irmãos, Poseidon, que passou a governar os mares, e Hades, que se tornou senhor do mundo inferior. Então Zeus passou a governar os céus. Acho que lá no começo eu fiz uma confusão, mas a história é essa aqui: Zeus foi a governar os céus. Então os deuses, naquela época e na mentalidade dos gregos, tinham acesso à terra, e de vez em quando eles achavam uma mulher bonita, eles se personificavam em homens e deitavam com essas mulheres, e aí nasciam os semideuses. Quem já assistiu aqui aqueles filmes mitológicos viu lá os filhos das divindades, né? Perseu, o Hércules e outros heróis da mitologia grega. Então os deuses, eles eram cheios de paixões, concupiscências, orgulhos, invejas, e eles eram superiores aos homens apenas em poder, inteligência e imortalidade. O resto era igual aos homens, pecadores igual aos homens. Então aqui a gente tem uma ilustração do templo de Zeus em Olímpia, na Grécia, nessa figura. Na outra figura a gente tem as ruínas do templo de Zeus em Olímpia, na Grécia. Só ficaram essas pedras aí, né, em parte da estrutural. Como foi destruído? Não sei te falar. Não sei. Eu não sabia que essa matéria que caiu. Oi? Eu não sabia que essa matéria dos deuses gregos. Pois é. A religião oficial de Roma adotou-se o mesmo sistema de culto da Grécia. Por isso que cultura romana e religião romana fala-se religião greco-romana ou cultura greco-romana, porque adotou-se o mesmo sistema. Apenas mudou-se o nome das divindades. Por exemplo, Júpiter, para os romanos, é o mesmo Zeus para os gregos. Mercúrio, para os romanos, é o mesmo deus Hermes. Tem uma passagem no Novo Testamento onde Paulo e Barnabé são confundidos com essas divindades. Como Barnabé só observava e Paulo é quem pregava, Paulo foi confundido com Hermes
e Barnabé foi confundido com Zeus. Ou tem uma versão que Barnabé é confundido com Júpiter e Paulo é confundido com Mercúrio. Bom, a palavra hermenêutica vem dessa palavra aí, ó, Hermes, desse nome Hermes. Por quê? Hermes, dentro da mitologia, ele tinha asa nos calcanhares para sobrevoar entre céus e terra, para transmitir as mensagens das divindades. Ele é que fazia a interpretação dessas mensagens. Bom, a adoração ao imperador. O Senado romano, para ficar bem com os imperadores, eles resolveram estabelecer a lei de deificação ao imperador. O imperador morria, o Senado ia avaliar como que foi a gestão daquele imperador. Se fosse boa, se ele tivesse sido um bom homem, ele ia ser deificado. Tem uma coisa meio parecida hoje também, né? Alguém morre, aí tem um pessoal aí que avalia se foi bom, se não foi, daqui a pouco ele é canonizado, né? Mas é a partir daí que vem essa questão da É a mesma ideia, não? é a mesma ideia, né? Transformar um ser humano. É a mesma ideia, é isso aí. Não fala assim, não. Porque a pessoa que morreu não tem nada a ver, né? Ele está sendo vítima desse processo, né? Ele nem tinha esse desejo, né? Ele está sendo vítima do processo. Então, Domiciano falou assim: o que me vale, moço, ser Deus depois que eu morrer? Quer ser Deus é agora. E aí ele tomou providências para forçar a adoração à sua pessoa. Quem não o adorava cometia um crime chamado lesa estado. A igreja foi muito perseguida nessa época, porque ele exigia que as pessoas o chamassem de Kyrios. Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor. Senhor no conceito de, não de Senhor como respeito, mas Senhor no sentido de divindade. Aí as pessoas, ao invés de chamarem Domiciano de Kyrios, chamavam Jesus de Kyrios. Ele ficou muito bravo, perseguiu os cristãos, né? O apóstolo João foi jogado lá na ilha de Patmos, por causa de todo esse processo de perseguição promovida por Domiciano, porque segundo ele os cristãos feriam a lei estatal com relação à adoração à sua pessoa. Superstições e sincretismo. A maioria das pessoas do Império Romano eram pessoas supersticiosas, dadas às fórmulas mágicas, consultas de horóscopos, augúrios, né, adivinhações, né, pela água ou pela mão. Então tinha a higromancia, a quiromancia e por aí vai. Essas eram práticas supersticiosas que faziam parte da vida diária. As prateleiras das pessoas nas suas casas eram cheias de ídolos, em formas de animais, de aves, de cães, de crocodilos, de besouros e outras criaturas. Essas imagens em formas de aves estavam na estante das casas das pessoas, não como objetos de decoração, mas como objetos de idolatria, de culto. Então não é o ato de fazer um objeto, uma imagem ou não, que é o pecado. O pecado é dobrar-se diante daquela imagem, que é o caso aqui, ó. Imagens de aves, de cães, de crocodilos, de besouros, estão nas prateleiras de muitas casas hoje, mas com outro objetivo de decoração. Naquela época era objetivo de idolatria, de adoração. Então as pessoas naquela época eram muito supersticiosas, muito dadas a esses chamados sincretismos, ou seja, pegar um pouco de cada religião e observar aquilo, né? Simpatias e por aí vai. Quando a minha menina já tinha 1 ano, ela não estava andando. E alguém disse assim: pega uma enxada, passa 7 vezes em volta da sua casa, ela vai andar. Para que isso, né? Mas para muitos isso funciona. Muitos pensam que isso funciona, né? É um trevinho ou alguma coisa assim, né? Meu filho andou desse Se ajuda, jeito. tá vendo? Aí minha mulher falou: não, não precisa disso nada. Aí quando foi, uma semana depois ela estava andando. Nem precisou de fazer isso. Fala. Mas é a fé, né, irmão? É a fé. Deus cura por causa da fé. Ele tem compromisso com a fé.
Bom, gnosticismo. Aí, ó, a Gisele andou através de... Nem ele foi meu irmão, Tá foi eu, vendo? pastor. O gnosticismo. O gnosticismo pregava o seguinte, que a matéria, ela é má, e a imatéria é boa. Então daí surgiram dois modos opostos de conduta mediante a ideia gnóstica. Primeiro, ascetismo. O que é isso? Se a matéria ela é má, então eu vou suprimir os meus desejos carnais, que a matéria é má, então eu não posso alimentá-la. Aí outro já dizia o seguinte: a matéria é má mesmo, ela não vai mudar a situação dela, vai continuar sendo má, então eu vou afundar o pé na jaca. Pronto, né? Que é a questão da libertinagem, do sensualismo. Qualquer esforço que eu fizer, ela continua sendo má, então eu vou aproveitar. Pronto, né? Esse gnosticismo, ele apareceu já nessa época? Nessa época. Uhum. E foi propagado por quem, na realidade? De onde que surgiu? Não existe assim um fundador específico. A origem dela é incerta. Com quem surgiu a primeira ideia? Não tem. Surgiu-se a ideia, ninguém sabe através de quem, e essa ideia gnóstica foi criando várias ramificações, e as principais delas, essas duas que eu falei. As filosofias da época do Novo Testamento. Jesus, os apóstolos estavam envolvidos nessa época aí com essas filosofias à volta deles. Tinha o epicurismo, que dizia o seguinte, que o melhor da vida são os prazeres, então você tem que aproveitar. Aquilo que te der prazer, faça. O epicurismo pregava isso. O estoicismo dizia o seguinte, que o homem tem que aceitar a sua própria sorte, porque ele não pode fazer nada para alterar isso. Hoje tem uma religião que prega isso, que é o hinduísmo. O hinduísmo prega isso. O hinduísmo prega que você tem que aceitar a classe que você pertence. O hinduísmo ele é baseado em castas. Se você nasceu numa família paupérrima, você não pode fazer nada para mudar a sua sorte. Você tem que aceitar a ideia e continuar sendo paupérrimo. Então é uma ideia herdada da onde? Do estoicismo. Os cínicos reputavam a virtude suprema como se fora uma vida simples e sem convenções, rejeitando a busca popular pelo conforto, pelas riquezas e pelo prestígio social. É como se fossem os franciscanos de hoje, né? A filosofia franciscana. Os céticos é aqueles que não acreditavam nas coisas, né? Tudo para eles era algo relativo. Então essas e outras filosofias, entretanto, não determinavam as vidas da massa. A massa era supersticiosa. Os filósofos ou as ideias filosóficas não caracterizavam a ideia das massas, tá? Apenas parte da população. Bom, agora vamos entrar na questão do judaísmo. Quando Jesus veio, nasceu lá na Palestina, né? Nasceu em Belém, melhor dizendo, morou em Nazaré, mas percorreu a Palestina, ficou melhor assim, né? A religião dominante na Palestina era o judaísmo. E a igreja, ela começa com a sua maioria de crentes judeus, que tinham como modo religioso de vida o judaísmo, eram regidos pelo judaísmo. Então vamos ver o que o judaísmo pensava, como que funcionava naquela época. Então naquela época o judaísmo tinha duas maneiras de culto: tinha a sinagoga e tinha o templo. A sinagoga surgiu em que período? No período do cativeiro babilônico, porque eles tinham ficado sem templo. Quando eles voltaram do cativeiro, o templo foi reconstruído, mas a sinagoga já tinha pegado, que às vezes, ao invés da pessoa caminhar léguas distantes para poder ir para o templo, ele tinha o conforto da sinagoga, porque a sinagoga era distribuída geograficamente para facilitar o acesso
ao aprendizado das Escrituras. Isso foi uma excelente ideia que se iniciou com Ezequiel durante o período do exílio e depois continuou com Esdras. O que é a sinagoga? A sinagoga era um auditório retangular com uma plataforma elevada para o orador. Detrás dele tinha uma arca portátil contendo os rolos do Antigo Testamento. A congregação se assentava em bancos de pedra, ou em esteiras, ou em assentos de madeira no centro do salão. Os cânticos não eram acompanhados por instrumentos. Cântico acompanhado por instrumento era geralmente nas festas regidas pelos sacerdotes do templo. Tá? Para ler o rolo do Antigo Testamento, o orador se punha em pé. Depois que ele lia, ele se assentava e pregava ou ensinava. Na liturgia ou no culto sinagogal, tinha o chamado oficial litúrgico, que ele oferecia oportunidade aos visitantes para falar. Se fosse um rabino novo, ele tinha que esperar todos os rabinos mais velhos falarem, que é o que aconteceu com Jesus quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré. Depois que todos os rabinos experientes e mais velhos falaram, foi-lhe franqueada a oportunidade. Só que como ele era um rabino novo, ele só podia ler, ele não podia interpretar. Ele pegou e achou o texto de Isaías, capítulo 61, e leu: o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, quebrar as cadeias daqueles que estão presos. E depois que ele termina de ler, ele fala assim: hoje essas escrituras cumpriu-se em mim. O que ele está querendo falar? Que ele era o Messias que estava acabando de chegar e estava falando com eles. O povo queria matar ele. Ele falou: como assim? Se nós te conhecemos, você aqui de Nazaré, conhecemos sua mãe, conhecemos seu pai, conhecemos seus irmãos, e agora você vem com essa, que é o Filho de Deus e Messias. Quiseram matar ele. Quiseram matar ele, teve que fugir. Então você é verdade. Olha só, o culto na sinagoga consistia de uma recitação do Shema. A recitação do Shema judaico era feita nas sinagogas, na abertura do culto sinagogal, nos intervalos e no final. E além disso, essa recitação era feita pelas famílias judias todos os dias em suas casas, de manhã e de tarde, quando as famílias se reuniam para sair do trabalho e para agradecer a Deus pelo dia. O que consistia o Shema? O Shema é um texto lá de Deuteronômio 6, versículo 4, que virou uma declaração de fé dos judeus, que dizia o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Em hebraico é Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O que acontece? Por que essa declaração era importante? Para fugir da ideia do politeísmo, da ideia das nações que cercaram Israel ao longo dos anos, da crença de muitos deuses, de várias divindades, cada uma com suas funções. Então, para fugir dessa ideia politeísta, Israel era orientado a colocar isso bem fértil na mente dos seus filhos, dizer que o Senhor é o único Deus. Bom, além da recitação do Shema, também tinha oração, tinha os cânticos de salmos, as leituras do Antigo Testamento hebraico. Só que aqui a gente tinha um problema. Além da leitura do Antigo Testamento hebraico, geralmente as explanações do texto hebraico eram feitas em hebraico. Só que tinha judeu espalhado por todo o Império Romano. Tinha judeu que não tinha um bom conhecimento da língua hebraica, ele falava era o aramaico e o grego. Então, quando um rabino ia fazer uma leitura, tinha um auxiliar que ficava do lado, acompanhando a leitura, porque se a leitura fosse feita errada, o rabino ou aquele auxiliar corrigia.
Mas como muitos não conheciam, o que acontecia? A pessoa pregava e esse mesmo auxiliar traduzia para o aramaico. Então as leituras textuais e as pregações na sinagoga eram feitas em hebraico, mas com uma tradução para o aramaico. Essa tradução para o aramaico foi chamada de Targums. Então o que foi os Targums? Os Targums eram as traduções do texto hebraico para o aramaico, que a princípio era feito de maneira verbal, mas depois colocou-se em matéria escrita, tá? Bom, então vamos lá. Além disso, tinha o sermão e tinha uma bênção proferida. De acordo com o próximo slide aí, a bênção proferida de preferência de todos aqueles que ministravam na sinagoga era a bênção ensinada por Moisés para que se ministrasse aos filhos de Israel, que está em Números capítulo 6, versículo 24 a 26, que diz: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vivunecha, Issa Adonai panav elecha vei Hashem lecha shalom, que significa: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Geralmente no culto sinagogal, era proferida essa bênção, de número 6, 24 a 28. Com o passar dos anos, outras bênçãos também foram sendo pronunciadas à medida das circunstâncias. Por exemplo, uma bênção para um aniversário, uma bênção para um noivado, uma bênção para um casamento, uma bênção para uma escolha ou qualquer outra situação. Várias bênçãos foram sendo produzidas, mas a princípio, na época de Jesus, a predileta, a principal era essa de número 6, 24 a 26. Então o presidente da sinagoga presidia as reuniões e fazia a apresentação dos estranhos. Acontece isso hoje na igreja? Acontece. Quem são os chamados estranhos para nós? Os visitantes. Lá também fazia isso, E dentro dessa apresentação dos estranhos, se houvesse um estranho ali que estava começando o ofício de rabino, ele já pedia a oportunidade. Então ele era rolado para o final da liturgia. O atendente cuidava dos bolos e dos móveis, acendia as lâmpadas e punha-se ao lado dos leitores para assegurar a pronúncia correta e a leitura acurada dos textos sagrados. Como eu já disse, os judeus falavam aramaico e essas leituras eram feitas em hebraico. Ele ficava lá do lado para ver se a leitura não estava errada. Era obrigatório ser no hebraico? Sim, para manter a tradição, manter o idioma, para o idioma não se perder, Por isso que tinha todo esse trabalho. A sinagoga era um centro de adoração religiosa aos sábados, mas durante a semana a sinagoga não ficava sem serviços. Quais eram os serviços oferecidos? Serviços de administração de justiça, de reuniões políticas, serviços fúnebres, de educação de jovens judeus e dos estudos também do Antigo Testamento. Então tinha trabalhos na sinagoga diariamente, só que o sábado o trabalho na sinagoga era reservado para cultos relacionados às coisas do Antigo Testamento, leitura do Antigo Testamento, explicação dele. Aqui nessa foto a gente tem as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. O Novo Testamento fala muito, da cidade de Cafarnaum e da sinagoga de Cafarnaum. Isso aí é uma das ruínas de uma das sinagogas famosas do Novo Testamento. O templo, próximo slide aí, o templo. Os sacrifícios só podiam ser oferecidos no templo. Os gentios, que são os não-judeus, podiam frequentar o templo, mas na parte exterior, no pátio. Os pátios interiores, ou os átrios interiores, eram reservados para os judeus. E a parte do templo em si, onde tinham os objetos para o culto, tinham vários
locais chamados átrios interiores, onde ficavam os judeus leigos, que são aqueles que não são sacerdotes. As mulheres podiam frequentar o templo, mas a área reservada para elas era bem distante dos objetos sagrados. Mas elas podiam frequentar a área do templo. Só que lá no átrio exterior, bem distante dos objetos sagrados. Então, no pátio do templo tinha 2 objetos sagrados, que eu já disse aqui anteriormente: o altar do holocausto e o lavatório. No lugar santo tinha um candeeiro, a mesa dos pães da proposição, e o altar do incenso. E no lugar santíssimo não tinha aquele objeto que anteriormente tinha nos templos anteriores. Esse objeto subiu, que é o altar, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto. No templo de Herodes, assim como no templo de Zorobabel, não tinha a arca da aliança do Santíssimo. Além dos sacrifícios particulares, holocaustos diários em prol da nação eram sacrificados no meio da manhã e no meio da tarde, conjuntamente com a queima de incenso, orações, bênçãos proferidas, o toque das trombetas e um cântico dos levitas com acompanhamento de harpas, liras e instrumentos de sopro. Está vendo? Aqui aparece um cântico acompanhado de instrumentos. Na sinagoga não. Na sinagoga cantava-se sem acompanhamento de instrumentos. No templo tinha os levitas preparados para esse ofício, para o louvor e para os instrumentos. Então no templo tinha cântico acompanhado por instrumentos. Na sinagoga não. A questão das mulheres, como você colocou, que elas ficavam no átrio exterior, como os gentios. Isso. Então elas não tinham direito à oração, à participação dos ofícios, nem nada. Não. Como que era? Não. As mulheres, elas não podiam se aproximar do local chamado local santo. E a questão dos sacrifícios, quem fazia eram os representantes delas. Eram os homens que levavam os sacrifícios aos sacerdotes, porque o homem representava a mulher, ou o pai representando a filha, ou o marido representando a esposa. Era assim que funcionava. Então elas não oravam, não rezavam. Oravam, rezavam, mas no local chamado pátio exterior. Elas não podiam se aproximar do pátio interior onde ficavam os objetos sagrados. Porque, no caso, o local santo, porque as mulheres poderiam contaminar. A visão que a visão era essa, que a mulher ela tinha que ser representada. Que o papel da mulher era se preocupar com ser boa esposa e boa mãe de filhos. Essa era a preocupação dela. A questão da ligação com Deus, ela era representada por pai ou por marido. Então por isso que ela não frequentava o local que os judeus frequentavam, os homens frequentavam. Não, o que eu estou tentando querer saber, assim, qual a visão que eles tinham, porque, por exemplo, a menstruação era visto como uma coisa suja, imunda, né? E a nesse mulher período ela também não podia nem se aproximar do tempo. Não. Como é que é? A mulher era vista como uma coisa, É mais como sujo. vista mais como um objeto. Alguns rabinos mais radicais chegavam a dizer que a mulher não tinha alma. Alguns rabinos mais radicais. Então, a mulher foi sendo liberta e tendo uma condição socio-religiosa avançado depois que o Evangelho chega, porque elas começam a participar do ministério de Jesus. A gente vê nas igrejas do Novo Testamento participação de algumas mulheres na função de missionária, de mantenedoras de ministérios, mulheres que tinham ocupação até mesmo de pregar a palavra, né? Então assim, a gente vê uma participação efetiva das mulheres e elas sendo valorizadas a partir do Novo Testamento. E a visão judaica com relação às mulheres é muito preconceituosa.
as decisões que eles tomavam normalmente diziam que era Deus que estava orientando a fazer daquela forma. Havia alguma orientação dentro do entendimento deles para agir assim com as mulheres? Uma má interpretação do Antigo Testamento. Por quê? Eles interpretavam o Antigo Testamento de maneira equivocada e colocavam a mulher à parte das bênçãos. Embora o Antigo Testamento mostre a ideia do homem como sacerdote do lar, mas ao mesmo tempo ele não exclui a importância da mulher, né, na função da condução da família. Tanto é que a gente tem vários textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Provérbios 31, a gente tem Salmo de número 127, né? 127, não? 128, que fala sobre a mulher, como sendo uma mulher que organiza junto com o marido as questões do lar. Então é uma questão de má interpretação mesmo, é uma maneira forçosa de observar. Então tinha duas alas do judaísmo, uma ala bem radical, que chegava ao ponto de dizer que mulher nem alma tinha, e uma outra ala mais branda, que dava um certo privilégio às mulheres. Bom, literatura judaica. Qual era o texto que os judeus tinham em mãos? Eles tinham o texto em hebraico, mas também tinham o texto em grego. Aquele LXX lá é uma abreviação da versão chamada Septuaginta. Aquilo ali em algarismo romano é 70. LXX é 70. Quando aparecer aquilo ali é Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E eles tinham os Targums, que era a tradução do texto hebraico para o aramaico, que era a língua que eles falavam. Então os judeus tinham esses três textos em mãos: o aramaico, o grego e o hebraico. Qual que era o mais utilizado? O grego, a chamada Septuaginta. Bom, além disso, os judeus tinham em mãos outras literaturas religiosas. Tinha o Talmud. O Talmud era a tradição dos rabinos ao longo dos anos, que era verbal, foi colocado em forma escrita essa tradição. O Talmud consistia de duas coisas: a Mishnah, que é a lei oral, e a Gemara, que são os comentários e as análises dos rabinos com relação à Mishnah. O que é a Mishnah? A lei oral que depois virou lei escrita. E a Gemara, os comentários dessa lei oral que é a Mishnah. O Talmud tinha dois tópicos: o tópico legal, que eram os tópicos aceitos pelos rabinos, que era o chamado Halaká, e tinha os tópicos não legais, que era contido de fábulas, lendas, contos explicativos, que é a chamada Haggadah. A Haggadah mais famosa é a Haggadah do Pessah, que é a Haggadah da Páscoa, que conta a história da saída do povo hebreu lá do Egito. Essa Haggadah da Pessah é cheia de fábulas, de contos, de coisas que não tem na Bíblia e que vão contra a Bíblia. Por exemplo, alguns dizem que Moisés, ele foi assunto aos céus como Jesus foi. A assunção de Moisés, colocando Moisés numa condição quase que de Deus ou de semideus. Então essas coisas não são aprovadas pelos rabinos, embora são lidos pelos judeus. Já ouviram falar sobre a Cabalá judaica? É a mesma coisa. A Cabalá judaica é uma maneira moderna da Haggadah, que são contos, fábulas, mitos envolvendo numerologia, cores. Cada letra do alfabeto hebraico tem uma significação no modelo quase que de horóscopo e por aí vai, né? Então isso são as chamadas porções não legais, que os judeus também liam. Por isso que o apóstolo Paulo falou: não se ocupe
com essas coisas, com lendas, com fábulas, com genealogias, que não tem proveito nenhum. Ele está falando aqui para as pessoas: não percam tempo com a leitura dessas coisas, da Haggadah, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas até o dia de hoje eles leem, então. Leem, até hoje. Você lembra daquele vídeo que eu passei aqui sobre os filactérios? Toda aquela comoção em cima daqueles dois objetos, né? Um no braço, outro na testa. Aquilo é uma porção não legal da fé, de reverenciar de tal maneira aquelas caixinhas com inscrições bíblicas, os chamados filactérios. Bom, teologia do judaísmo. O judaísmo atraía um grande número de prosélitos. O que eram os prosélitos? Gentios que se convertiam e estavam dispostos a praticar o judaísmo. Por que o judaísmo tinha grande visibilidade no meio dos gentios? Porque o judaísmo era uma religião diferente das demais. Pregava o monoteísmo, tinha um livro como regra de fé. Então o judaísmo agradava as pessoas porque oferecia uma visão melhor sobre Deus e um texto sagrado sobre ele. Os judeus aguardavam a vinda do Messias, mas não no sentido que Jesus veio no sentido que eles não estavam esperando, ou pelo menos não observaram, né? O que a Bíblia dizia sobre isso. Para eles o Messias era um ser humano nos moldes de Davi que ia derrubar Roma, só isso. Mas a Bíblia mostrava o servo sofredor que ia vir primeiro conquistar as pessoas, do ponto de vista de conquistá-los para Deus, para depois estabelecer o reino. Bom, seitas e grupos do judaísmo. Letra A, fariseus. Os fariseus compunham a numerosa seita dos judeus. Eles tinham uma observação muito grande, muito fiel ao Antigo Testamento, e a origem deles era na revolta dos Macabeus. Eles foram os primeiros a dizer não ao processo de helenização da cultura grega, né, para a cultura judaica. Letra B, os saduceus, eram os que comandavam o sacerdócio. Eles não acreditavam em anjos, nem em espíritos, e nem na imortalidade da alma, e nem na ressurreição do corpo. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Então os saduceus e os fariseus não se davam bem, até mesmo porque a teologia deles diferenciava bastante. Os essênios, letra C, formavam uma seita menor, com cerca de 4.000 adeptos. Eles viviam em comunidades monásticas, ou seja, afastadas dos centros, em monastérios, e eles chegavam a ultrapassar os fariseus em seu zelo minucioso, né? Eram minuciosamente legalistas. Não se davam bem com o sacerdócio, porque consideravam o sacerdócio corrupto, e por isso não frequentavam o templo. E aqui tem várias características, né, dos essênios. Eles vestiam sempre de branco, acreditavam em milagres pela imposição de mãos, não valorizavam a propriedade privada, nem abriam mão disso, eram vegetarianos. Alguns não se casavam, mas o celibato não era obrigatório, tomavam banho antes das refeições, a comida era sujeita a rígidas regras de purificação, adotavam o voto de Nazireu, realizavam o batismo nas águas aos iniciados, guardavam o nome de Deus, né, Yahvé. Acreditavam que a natureza, os seres humanos, era o templo de Deus, pois ele habitava nas coisas vivas. As ofertas a Deus eram partilhar da comida para com os famintos, sejam homens ou animais. As mulheres eram iguais aos homens na sociedade, podendo inclusive ser mestres da justiça. É outra maneira dos judeus enxergarem a questão da mulher. Viu aqui, irmão? Os essênios, eles valorizavam a mulher na sociedade religiosa deles, e davam oportunidade para elas até se tornarem mestres de justiça, que eram líderes, as líderes dos essênios. Eles não tinham escravos e nem amos, eles se proclamavam a nova aliança de Deus com Israel. Então era um grupo bem radical. Na realidade, eu estou
vendo eles, e sempre a ideia que se passa dos essênios é que eles estavam mais próximos do Novo Testamento Isso, do que do Antigo. justamente, Né? é isso aí. As práticas deles eram mais próximas do Novo Testamento do que do Antigo. Muito bem observado. Letra D, herodianos e zelotes. Os herodianos eram pessoas que faziam parte do cordão de puxa-saco de Herodes. Já os zelotes eram o contrário. Os zelotes queriam ver Roma derrubada. Inclusive na revolta de 70, onde culminou na destruição de Jerusalém, um dos grupos que mais incentivou a revolta foi o grupo dos zelotes. Letra E, escribas. Eles eram profissionais da escrita, eram chamados de doutor, de escriba, de mestre, de rabino. O sinédrio era o superior tribunal dos judeus. Esses escribas, eu não sei se é correto isso, que eu já ouvi comentar que muitas vezes eles nem sabiam ler, eles só sabiam, como se diz, desenhar, ir desenhando as letras. Eles não tinham noção nenhuma daquilo que estava escrito. Não confere não. Não confere, não. Mesmo porque eles, na época do Novo Testamento, principalmente, eles não eram apenas copistas. Eles eram copistas, mas eram entendedores da lei, ao ponto de serem chamados de mestres, né? De rabinos, que significa meu mestre, meu grande, meu professor. O sinédrio era um tribunal onde se julgavam as causas religiosas e civis dos judeus. O Novo Testamento faz alusão ao sinédrio como concílio, principais sacerdotes, anciãos e escribas, principais sacerdotes e autoridades, ou simplesmente autoridades, que são termos correlatos para o termo sinédrio. Foi aqui que Jesus foi julgado, né, no sinédrio, que era o local onde as pessoas eram julgadas do ponto de vista civil e do ponto de vista religioso. Amém? Estamos cansados de tanto falar e de ouvir, né? Vamos partir para o final. Quero pedir ao irmão Antônio para recolher uma oferta, prova do Senhor, enquanto eu vou dando aqui os nossos avisos semanais. Os gentios, pode-se dizer que eram todas as pessoas que não eram judaicas. Isso. Todas as pessoas que não tinham descendência judaica, gentio. Tá? A origem da palavra gentio é estrangeiro. Estrangeiro de qual ponto de vista? Do ponto de vista dos judeus. Então, todos os estrangeiros, do ponto de vista dos judeus, são chamados de gentios. Meus queridos, amanhã tem grupo familiar de crescimento. Quinta-feira é o culto da vitória. Sexta-feira, vigília, às 10 da noite. Sábado, a gente tem às 15h30 o chá da família, lá na casa da irmã Célia. Então a gente vai reunir aqui por volta de